Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o conceito de eletrólise. A eletrólise é um processo não espontâneo na qual ocorre a passagem de uma corrente elétrica em um sistema em que existam íons que produzem reações químicas de oxirredução. E esse processo acaba sendo realizado em células eletrolíticas, nas quais a corrente elétrica é estabelecida por um gerador. Bom, com isso, os elétrodos, que é as placas usadas para conectar o circuito elétrico, são inertes, para que não reajam e não interfiram nas reações. As substâncias que serão submetidas para o processo de eletrólise podem estar fundidas ou estar em uma solução aquosa qualquer. É importante estar atento ao detalhe. Na eletrólise, os elétrodos se dirigem para o cátodo, que é o polo negativo, na qual acontece a redução. Já a oxidação acontece no ânodo, que é o polo positivo da célula eletrolítica. Conceito de pilha. Pilha é um dispositivo eletroquímico, no qual ocorre a produção de corrente elétrica a partir de energia química oriunda de uma reação de oxirredução. Isso é uma espécie de reagente onde tem a perda de elétrons, que é a oxidação, e a outra espécie ela vai ganhar elétrons, que é a redução. Os componentes básicos de uma pilha são o ânodo, o elétrodo negativo, no qual acontece a reação de oxidação, ou seja, a perda de elétrons, e o cátodo, o elétrodo positivo, no qual acontece a reação de redução e o ganho de elétrons. A solução também tem a solução eletrolítica, que é uma ponte salina ou um material condutor, como uma barra de grafita, que é o meio pelo qual os elétrons cedidos pelo ânodo chegam até o cátodo. A primeira pilha da história foi a pilha de Alessandro Volta. A pilha de Alessandro Volta foi a primeira pilha da história montada em 1800, que era formada por discos de metais intercalados, como mostra a imagem abaixo. Os discos eram intercalados porque possuíam uma composição diferente. Um era de metal zinco e o outro era de cobre, sendo separados sempre por um algodão embebido em salmoura, solução que era formada por água e sal. E tem a pilha de Daniel. A pilha de Daniel foi montada em 1836. Era composta por duas semicelas ligadas por um fio condutor e uma ponte salina. Era composta por uma placa de zinco e uma parte dessa placa ficava submersa em uma solução formada por água e sulfato de zinco. A pilha de volta, que foi a primeira pilha elétrica, era formada por discos de zinco e de prata, intercalados e conectados por um fio condutor, além de um disco umedecido em salmoura. A pilha de volta foi criada por Alessandro Giuseppe Anastácio Volta em 1800. A pilha de volta, também conhecida como pilha voltaica ou galvânica, é formada por discos intercalados de dois metais diferentes. Por exemplo, são colocados um disco de prata e um disco de zinco por cima e um disco de papelão embebido em uma solução de salmoura. Continua realizando essa montagem intercalada, disco de prata, disco de zinco, disco umedecido até formar uma coluna alta, mas que consegue se sustentar. Por último, as extremidades da pilha são ligadas com um fio condutor externo. Assim, esse dispositivo recebeu esse nome porque realmente era uma pilha, isto é, discos empilhados formando uma coluna. Essa é a pilha de Volta. Para fazermos o experimento da pilha de volta, utilizamos água, sal, papel toalha, moedas de 5 centavos e anilha galvanizada. Bom, o processo de criação da pilha de volta é bastante simples e temos como primeiro passo a criação do filtro de papel, onde utilizaremos a moeda de 5 centavos como molde. E depois de criar o filtro de papel, nós molharemos ele na solução de água e sal. Vale lembrar que nessa experiência nós podemos utilizar tanto um pedaço de aço ou de ferro, ou também um pedaço de alumínio, que dá na mesma. E bom, o processo de criação se dá por seguinte: utilizaremos um pedaço de alumínio como suporte, depois colocaremos a moeda de 5 centavos, depois colocaremos o filtro de papel molhado com a solução,
Depois colocaremos a anilha e com isso gerará uma pequena voltagem. E se continuarmos nesse mesmo processo, moeda de 5 centavos, filtro e anilha, acabará gerando mais e mais voltagens. E como podemos ver, a voltagem será suficiente para acender uma pequena lâmpada, mesmo que fraquinha. Bom, é isso. Obrigado por assistirem e